Olá, tudo bem? Estava com saudade de vocês. Estamos aqui de volta para mais uma aula de Biologia do Ensino Médio. Meu nome é Marisa Araújo, tá? Vamos trabalhar hoje Reino dos Seres Vivos, referente à semana 1 do PET 2. Quem vai estar conosco hoje é a Vânia. Oi, Vânia, tudo bem com você? Ah, beleza. Então vamos lá para uma aula fácil de biologia. O que queremos aprender hoje na aula? Nós iremos identificar as características que diferenciam os organismos dos 5 reinos de seres vivos. Vamos também identificar a diversidade biológica organizada hierarquicamente. E vamos reconhecer os representantes dos reinos a partir de representações figurativas. Iremos trabalhar hoje a taxonomia. O que significa essa palavra complicada? Taxonomia, tá? É uma área, né, da ciência, da biologia, que vai estudar aí, gente, vai nomear, vai estudar a diversidade dos seres vivos, tá? Olha essa imagem aqui, olha, a diversidade de seres que tem na Terra, né? Plantas, animais, protozoários, bactérias. Então, nós temos uma diversidade enorme de seres vivos e a taxonomia busca organizar, tá? Nomear, organizar, classificar, separar em grupos por semelhanças. Para que isso, Marisa? Para facilitar o estudo desses seres e a gente tentar compreender a diversidade biológica, tá ok? Olha, nós vamos começar, quando começou a classificação dos seres vivos? Começou lá atrás, antes de Cristo, né? Tá? Olha só, começou com Aristóteles, né? O registro mais antigo que nós temos de classificação vem lá de Aristóteles, antes de Cristo, tá? Aristóteles, gente, ele estudou muitos animais, tá? Ele chegou a identificar mais de 500 tipos de animais. Imagina naquela época, né? Sem muita tecnologia para fazer isso, como é que ele separava? Primeiramente, vamos pensar na palavrinha que eu vou falar muito aqui hoje, que chama critério. O que é critério? Critério é um parâmetro que eu vou utilizar para fazer comparações, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de critério aqui. Aristóteles, ele classificou animais e plantas. Vamos pensar num critério fácil. Se movimenta, é animal. Se não movimenta, é planta. É um critério, é um parâmetro de comparação. Usou aí a locomoção. Mas será que esse é um bom critério? Imagine todos os seres vivos do planeta e você separar um grupo que não se movimenta. Nem tudo que não se movimenta é planta. E será que planta também só tem essa característica observável? Então, antigamente, as observações eram muito visuais, porque não tinha microscópio, não tinha lupa. Então, era o que eles enxergavam, tá ok? Vamos até a minha bancada, vou mostrar rapidinho essa ideia para vocês. Eu trouxe aqui vários objetos, tá? Da minha cozinha, tá, gente? Ó. Como que eu separaria esses objetos? Eu posso escolher um critério, primeiramente, todos são objetos, né? Já coloquei aí um critério único. Eu posso separar, por exemplo, objetos feitos de madeira. Mas aí eu tenho aqui um palito, olha, coloquei junto aqui um palito que é de madeira, tá? E coloquei também aqui essa espátula de madeira, tá? E eu posso separar o que é de plástico, olha, juntei isso aqui, que é de plástico, tá certo? Então, escolhi esse critério aqui, madeira e plástico, tá? Mas dentre esse material de plástico, eu posso escolher um outro critério. Eu posso escolher um critério que é plástico, mas que também tem metal. Opa, já vou separar isso aqui, ó, plástico e metal, plástico e metal. Já separei desse grupinho aqui, tá? Eu também poderia separar por cor. Objetos amarelos, tá? Objetos laranjas, vermelho. E que tem algum detalhe preto. Então, eu posso ir escolhendo os critérios e, a partir disso, eu vou formando grupos diferentes,
tá certo? Eu trouxe um algodão aqui, eu posso falar objetos que vêm de seres vivos. Ah, então agora isso aqui ficou junto com o algodão, tá certo? Então, à medida que eu vou colocando critérios, parâmetros de comparação, eu posso agrupar de maneiras o quê? Diferentes. Deu para entender? Beleza. Então, olha só, o Aristóteles, ele fez a classificação bem generalista. Ele colocou, por exemplo, aqui, olha, animais aquáticos, terrestres e aéreos. Quer dizer, colocou todo mundo junto. Será que todos os animais aquáticos são tão semelhantes assim? Então, quando você pega um critério muito amplo, igual eu coloquei objeto, você pode pensar em qualquer coisa. Então, quanto mais você busca outras características, mais você vai o quê? Especificando melhor aquilo que você quer descrever. O Teofrasto também aí, ele estudou muitas plantas, né? Enquanto Aristóteles estudou os animais, Teofrasto estudou as plantas e também nomeou mais de 500 espécies de plantas aí. Eu acho que para a época é fantástico, né, gente? Antes de Cristo, as pessoas fazendo esse trabalho. Agora, o ápice da classificação aí, gente, vocês devem ter ouvido isso muito já lá no 7º ano, né? Vamos falar de novo, que é o famoso Linneu, né? O nome dele a gente aportuguesou para Linneu, mas ele era sueco, então não fala assim. Mas vamos chamar de Linneu. O Linneu lá no século XVIII, tá, gente? Já com base em características e estruturas anatômicas, tá? Vamos olhar a anatomia, a forma do corpo, a forma, a estrutura aí dos seres vivos, para poder separar, mas também macroscópicas, tá? Apesar de que o microscópio, ele já tinha sido inventado, né, no século XVII, né? Lembra do Robert Hooke, do Leeuwenhoek, né? Esses pesquisadores já tinham aprimorado o microscópio, já estavam observando já alguns animalículos, que eram os seres microscópicos, mas o interesse em classificá-los ficou mais para frente. Não era muito interesse classificar esses seres, não. Então, o Linneu ficou mais aqui em quem? Olha, reino animal, vegetal e mineral. Tá? Já colocou aí o mineral. Lembrando que vegetal incluía, por exemplo, bactéria, incluía, né, tudo que tinha parede celular, né? Planta, alga, até fungo tem parede celular. Tudo aí estava incluído em animal, tá? Beleza. Um marco importantíssimo de Linneu, vocês não podem esquecer, é que ele colocou, né, a classificação mais simples, a categoria mais simples, né, que a gente chama de táxon, que é a espécie. O que é espécie? Né? Os seres vivos da mesma espécie são aqueles que têm características semelhantes, podem reproduzir entre si e gerar descendentes férteis, tá? Isso aí foi uma descrição aí do Linneu. E ele, gente, olha que interessante, ele já começou a dar nome, né? E ele colocou, olha, 2 nomes. Então, ele começou a chamar por uma nomenclatura binominal. Por que 2 nomes, tá? Nós temos aqui, deixa eu pegar a caneta. Ó, nós temos aqui a primeira palavra, que é canis, tá? Que é o nome do gênero, tá? E a segunda palavra, familiares, é o nome específico, tá? Então, quando você pega lá, canis familiares, Homo sapiens, sempre 2 nomes, binominal. O primeiro refere-se ao gênero e o segundo a epíteto específico. Aqui, olha, vem aqui na frente, Linneu, que é quem descreveu a espécie, não é descobriu, porque eu posso descobrir um monte de coisa aí, mas eu não descrever, publicar. Ele descreveu e a data que foi publicado aí o trabalho dele, tá certo? Então é muito importante publicar o trabalho. Além disso, o Linneu deixou uma coisa importantíssima para a gente, que ele agrupou os seres vivos, olha só. Então nós temos, vocês lembram aquele reficofage? Vamos ver se vocês lembram disso. Reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie.
tá? Só que o Linneu não falava ainda de filo e nem de família, tá? Ele chamou o quê? De espécie, tá? Gênero, ordem, classe e reino. Vou mostrar isso um pouquinho mais para frente para vocês entenderem melhor, tá bom? Ok? Bem, gente, um sistema de classificação, ele não tem necessariamente que levar em conta fatores evolutivos, tá? Mas, com trabalhos de Darwin e Wallace, já no século XIX, né? Vocês lembram a teoria da seleção natural, né? A teoria da evolução? O Darwin mais o Wallace já começaram a interpretar a biodiversidade biológica, colocando aí caráteres evolutivos, né? O parentesco evolutivo, né? Que os descendentes, né? Quem que é o pai, o que está passando de pai para filho. Então, tudo isso foi acrescentando na classificação novos parâmetros, tá? E vai fortalecer, vai ficando mais o quê? Vai ficando melhor, tá? Então, o Ernst Haeckel, ele era um biólogo alemão que no século XIX, ele gostou muito aí, ele seguia muito essa questão aí da evolução, porque o Linneu era fixista. O Linneu achava que os seres não evoluíram, tá? Ele até colocava aí na mão de Deus a criação de todos os seres, tá? Então, o Ernst, ele já tinha uma ideia mais evolucionista, ele criou o reino protista, tá certo? E no reino protista as bactérias estavam junto, Monera e protista, tudo junto aí, tá? Nesse reino. Se não era planta ou se não era vegetal, é protista, tá? Bem, já no século XX, novidade tecnológica, modernos microscópicos eletrônicos, técnicas bioquímicas. Então, cada vez mais, vamos deixar de ver só a anatomia externa, vamos estudar também internamente a célula, a questão bioquímica. E aí, vamos modificando essa classificação. Ela não para de se modificar até hoje, tá ok? Então, olha só, Copeland, ele está faltando um E aqui, tá? Copeland. Ele propôs um sistema de classificação de 4 reinos, tá? Ele já colocou Monera, tá vendo? Olha, bactéria agora ficou num reino só para ela, Monera. Protoctista com algas e fungos. Plantas no Metáfita e animais no Metazoa. Então, agora já temos a classificação com 4 reinos. Continuando, né, lá em 1969, o biólogo Whittaker, ele propôs a divisão das vegetais em outro grupo, tá? Dos fungos. Tirou fungo aí do protista, tá vendo? E criou os 5 reinos. Agora são 5. Quais são eles? Protista, às vezes tem protoctista e às vezes protista, porque muda mesmo, tá, gente? Monera, fungi, que é o reino dos fungos, planta, que é o plantae, e animalia, tá? Então já tem aqui 5 reinos, que a gente usa muito aí nos livros de biologia, tá? Então, vamos ver aqui a classificação de Whittaker. Ó, que bonitinho, né? Parecendo uma árvore. Então, aqui embaixo, olha, né? O reino Monera, com as bactérias e as arqueobactérias, tá? O reino Protista, com os protozoários, aí, algumas algas. Nós temos aqui o reino Animalia, com os animais, tá? Vermes, tá? Esponjas marinhas, água-viva, moluscos. O reino Fungi, com os fungos. E aqui o reino das plantas, com as algas superiores aqui, tá, gente? Então, separou alga superior aqui nas plantas e algas mais simples, microscópicas aqui no reino protista. Beleza. Como eu disse para vocês, isso vai mudando ao longo do tempo. Quanto mais microscopicamente molécula, né, mais na molécula você chega, mais isso vai aumentando. Então, olha só. Vamos lembrar dos critérios que eu falei com vocês? Ó, critério. Ó, há um critério aqui. Tipo de célula. Tipo de célula pode ser procarionte com núcleo desorganizado ou eucarionte com núcleo organizado.
Organização estrutural, uma célula ou mais de uma célula, né? Unicelular, multicelular, né? Solitário ou em colônia. Tipo de nutrição, tá? Isso aqui é um tipo de critério que o Whittaker, ele utilizou. Se é autotrófico, produz o próprio alimento pela fotossíntese, se é heterotrófico, tá? E interação no ecossistema, se é produtor, se é microconsumidor e assim por diante, tá? Então, esses são os critérios utilizados aqui. Continuando essa classificação que não para, olha, em 77, Woese, ele já utilizou, gente, estudo de RNA, de proteína, tá? Então, já foi na parte bioquímica, né, na classificação, e percebeu que ele deveria separar aqui no Monera bactérias, separou de árquea, que são bactérias com características específicas, que vivem em condições extremas, tá? Não vou entrar nesse detalhe agora, não. Ele separou em 3 domínios, que é o eucária, que vai colocar todos os, né, animais, fungos, plantas, tudo aí junto, e protozoário, e bactéria e árquea aí em domínios diferentes. 3 domínios, árquea, bactéria e eucária. Nós estamos, então, no eucária. Não, Marisa, que confusão, que coisa difícil. Não, não é difícil não, tá, gente? O livro de vocês vai adotar uma dessas classificações. Segundo Linneu, segundo Whittaker e aí por diante, tá? Então, assim, vamos fazer uma revisão dos reinos. Reino Monera, agrupa organismos. Quais são os critérios? Unicelulares e procariontes. São aí as bactérias e as cianobactérias. Reino protista, adoro o reino protista, acho lindo os protozoários, porque é formado de uma célula, mas eles locomovem, você vê eles mexendo, é muito bonitinho. Olha, isso aqui é um paramécio, um caudato, né? Visto aí no microscópio, movimentando, tá? Porque movimenta não é animal, tá, gente? Olha que critério ruim falar isso. Então, eles são o quê? Unicelulares, né? Procariontes, eucariontes e heterotróficos, porque não produzem seu próprio alimento. Mas no grupo do protista incluíram as algas, todas as algas, tá? Mesmo as multicelulares e as unicelulares. Então, esse grupo é um pouco confuso, porque vai ser organismo unicelular e pluricelular, eucariontes e autotróficos por causa aí das algas. É o mais complicadinho, que é unipluri, eucariontes, autotróficos e heterotróficos. Então, são as algas e os protozoários, tá? Lembra aí da ameba, né? Causa algumas doenças. Reino fungi, que são os fungos uni- ou pluricelulares, heterotróficos. Isso aqui é um fungo unicelular, Saccharomyces cerevisiae, que faz a deliciosa cerveja, tá? As plantas, que são eucariontes pluricelulares e autotróficos. Reino animalia, né, que nós estamos incluídos aí, que somos seres eucariontes pluricelulares e que têm nutrição heterotrófica, não produzimos nosso próprio alimento. E para finalizar aí, lembrando, né, daquela classificação em taxons que nós temos hoje, ó, espécie, peguei aqui o urso, ó, que está num grupinho aqui que é o gênero, depois família, ordem, então já surgiu família aqui, classe, filo, reino e domínio. Então, nós estamos com o urso desde o domínio, ó, no mesmo reino animal, no mesmo filo cordados, nós temos coluna vertebral, classe dos mamíferos, já separa a ordem aí, tá? Então, aí você vai fazendo essa separação, lembrando que a variabilidade, ela vai ser... aqui, olha, nós temos espécies mais específicas, tá? Vai diminuir aí a complexidade, tá? Diminuir a variabilidade. Ok? Tem um exercício aqui, vocês depois vão acessar essa aula e vão tentar fazer, tá ok? E resumindo a aula de hoje, que foi sobre taxonomia, né? Como nós vamos aí classificar a diversidade dos seres vivos. Espero que tenham gostado da aula de hoje e um grande beijo da Marizinha.